que traz crescimento profissional é o estudo depois do trabalho. Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado, viajando, indo para o trabalho. E aqui é trabalho, né? E vamos gravar esse podcast, porque não tive tempo de gravar no escritório. E não terei. Já estou no limite, né? Amanhã tem que subir esse podcast. Então aqui é trabalho, vai aqui mesmo. Bom, iniciei esse podcast um pouco diferente, falando uma frase, né, que é minha, que eu já compartilhei em rede social. Não escrevi nada a respeito ainda, mas escreverei. Não sei se um artigo, né, ou algo do gênero. Mas nas redes sociais já tem isso, né, que é o crescimento profissional. O que traz crescimento profissional é o estudo depois do trabalho. Bom, eu expliquei o que é isso numa aula de mais ou menos 1h30 e como fazer isso, etc, né? Mas é uma aula que está fechada, não tem acesso, né? Não está pública. E eu acho que dá pra gente compartilhar isso, né? Através aqui do podcast, porque é uma coisa importante. Eu vou abordar vários aspectos disso, um pouco do meu método, um pouco da minha visão, né, um pouco de mentalidade também, de como eu enxergo isso. Vou relacionar com algumas coisas e vou relacionar também com alguns erros cometidos pela grande maioria dos profissionais. Bom, o que traz crescimento profissional é o estudo depois do trabalho, né? Bom, como a gente pode interpretar isso? Vamos começar com uma história. Tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo eu devo ao estudo e ao trabalho. Desde, Senai, escola técnica, engenharia, os meus estudos autodidatos, os livros que eu li, os cursos que eu fiz e a minha dedicação ao trabalho, meu espírito de serviço, né? Eu vou explicar um pouco o que é isso. É o que me trouxe o salário que eu ganho hoje, os trabalhos na 2B, que é uma empresa de planejamento de projeto que eu tenho, a possibilidade do Clube da Manutenção, que é uma empresa de gestão de manutenção, consultoria e cursos de manutenção. Então, eu acho que eu nunca falei isso, mas eu atuo em 3 frentes. Eu tenho um trabalho, né, CLT, eu tenho um trabalho numa empresa de planejamento de projeto e eu trabalho também, de certa forma, no clube, né? Então, muito baseado no princípio do Eu-SA, que eu já expliquei em algum momento. Se você não sabe, dá uma pesquisada aí, mas eu posso fazer um podcast no futuro sobre isso. Muito nesse espírito, Eu-SA, né? Eu-SA, resumidamente dizendo, é que eu sou a minha empresa. Então, é uma forma de pensar completamente contrária ao emprego, né? Eu vou falar um pouco disso em outro momento. Então, tudo que eu sei fazer, eu sei porque eu estudei, eu trabalhei e eu prestei atenção nas pessoas mais inteligentes do que eu, mais experientes do que eu, e eu consegui extrair com muita humildade, com também um comportamento sempre de aprendiz, muito conhecimento dessas pessoas. Eu faço isso até hoje. Então, eu nunca me coloco acima de ninguém profissionalmente. Eu sempre converso com as pessoas e tento extrair o conhecimento que elas têm, tento ensinar alguma coisa e aprendo muito com as pessoas. Mas nada disso seria possível, mas nada, se a única coisa que eu tivesse feito fosse o estudo formal normal. Então, a primeira camada de estudo é o estudo formal. O que é o estudo formal? É tu fazer uma escola técnica, é tu fazer uma graduação, é tu fazer uma engenharia, né? É tu ir lá e fazer um curso no Senai, de 2 anos, que nem eu fiz, quando eu tinha 14 anos. Então, são cursos formais. Mas isso vai te levar até certo ponto. Isso é um tipo de estudo. E esse é o mais básico de todos. Não é esse tipo de... Esse tipo de estudo eu chamo de... É um estudo fundamento, né? Que faz a fundamentação, né, do teu castelo do conhecimento. Legal, hein? Castelo do conhecimento, essa foi boa. Mas a fundação do teu castelo do conhecimento é o estudo formal. Capite? Capite.
Mas esse é o estudo mais básico, tu só tem o fundamento. Então, muitas e muitas pessoas, muitos profissionais erram nisso. No que? Só fazem e só estudam formalmente. Então, existem muitos engenheiros, muitos técnicos, né, que fizeram curso técnico, fizeram engenharia e deu, e acabou, né? Não fizeram mais nada, não estudaram mais nada. E com toda a sinceridade do mundo, tu sai da engenharia, tu sai do curso técnico sabendo alguma coisa, mas perto da possibilidade de conhecimento que tu pode obter, é nada. É nada. É nada. Nada mesmo, né? Mas eu entendo também que as pessoas elas não sabem muito o que fazer. Hoje existem cursos livres aí, né? Vocês estão indo muito no embalo, nós como um todo, né? Vamos muito no embalo do que as escolas online vão nos ofertando. Aparece no Instagram, no Facebook, por e-mail, né? E-mail marketing, sites, etc. E de certa forma algumas pessoas ainda acham que as necessidades delas podem ser direcionadas por outros. Vamos lá. No estudo formal, não é tu que define o que vai estudar. É uma formação. Alguém escolheu aquela grade. Mas como que a gente vai saber se aqueles conhecimentos ofertados naquela grade que a gente estudou vão ser realmente os conhecimentos fundamentais para você executar a sua profissão, para você conseguir performar no seu trabalho? Não tem como saber. E na realidade, geralmente são insuficientes. Então, transportando isso que eu falei, é a mesma coisa dessas escolas online que vão te ofertando uma grade, né, ali, e daqui a pouquinho tu acha que fizesse um curso de PCM, tu manja tudo de PCM, quando na realidade tu não sabe nada. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque a gente confia, e aí isso é muito importante, que eu vou falar agora. Depois que tu te formou, quem deve determinar o que precisa estudar ou não é você. Você precisa ter a capacidade de conseguir avaliar o que te falta e ir lá estudar isso. E aí os meios que tu vai usar para estudar isso são vários. Pode ser curso online, pode ser livro, pode ser artigo, pode ser lendo de graça, não importa. O que importa é aprender. Pode ser consultoria, pode ser N coisas. Mas é você que tem que determinar. Você não pode ficar dependendo que as outras pessoas digam que tu tem que saber. Porque na realidade, quando a gente está estudando para saber alguma coisa. Mas só tu sabe o que tu precisa saber. Reflete um pouco sobre isso. É tu que tem que saber. É tu que está vivendo no campo real, ali no teu emprego, no teu trabalho, as coisas que tu não está conseguindo fazer bem, né? Aquelas deficiências que talvez com conhecimento, com o ganho de uma habilidade, você conseguiria resolver melhor. Talvez conseguiria abrir oportunidades, etc, né? Porque, vejam, não é a engenharia que vai te promover, não existe isso. Não é a engenharia que vai fazer tu crescer no teu emprego. A engenharia é uma condição para que isso aconteça, né? Se tu quer ocupar um cargo, né? É como se fosse um passaporte. Mas tu tem que fazer, né? Tu tem que ser, tu tem que saber. Né? E às vezes, como eu disse, o conhecimento fornecido somente pela engenharia não vai te ajudar. Bom, então, falamos um pouco de estudo aqui, mas eu quero pontuar mais uma coisa. Tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu sou hoje é porque eu estudo. Eu estudo depois do trabalho e o meu estudo depois do trabalho me melhora como profissional, aumenta meu campo de visão, aumenta as minhas possibilidades, aumenta a minha capacidade de resolução de problema, aumenta as minhas habilidades, aumenta meu conhecimento e tudo isso faz com que eu evolua. Então, o lema do Clube da Manutenção, que é em constante evolução, quer dizer justamente isso. Em constante desenvolvimento, em constante crescimento. Mas isso não vai acontecer sem duas coisas: estudo e trabalho. Ninguém vai conseguir nada, você não vai conseguir nada na sua vida se não for através disso. Estudo e trabalho. Estudo e trabalho. Estudo e trabalho. Tudo vem disso.
os meios lícitos de obter um desenvolvimento, um crescimento financeiro, etc., profissional, são esses. Ah, mas tem gente que estuda e não estuda e não cresce. Tá, mas eu tô falando de ti, eu não tô falando das outras pessoas. Isso são exceções, não são regra. Então tu tem que estudar e trabalhar. Trabalho, eu falo dedicação. Não é emprego, é trabalho. E aí eu entro no que é o espírito de serviço. Espírito de serviço é ser uma pessoa que está sempre disposta a trabalhar. Se eu não tivesse espírito de serviço, eu aprendi isso com Francisco Fals, num livro que eu tô lendo, é que eu reconheci isso em mim. Cara, eu não faria nada. Eu só estaria no meu emprego e tá tudo bem. Eu não teria criado outras 2 empresas. Pra que eu vou fazer isso? Pra que isso? Eu já ganho relativamente bem. Não teria porquê. Se eu não tivesse espírito de serviço, né? Se eu não acreditasse que trabalhar é bom, que trabalhar é importante, né? Que trabalhar traz crescimento, que se dedicar traz crescimento, cara, eu não traria emprego, trabalho para casa. Eu não ficaria focado em resultado ao invés de hora trabalhada. Então não tô focado em hora trabalhada, não tô focado em resolver problema. Se eu tiver que trabalhar 3 horas, 10 horas, 12 horas para resolver problema, eu vou trabalhar. Isso é espírito de serviço, tu sempre tá disposto para trabalhar. E isso é uma coisa que, para mim, de certa forma, pessoalmente, me irrita um pouco nas pessoas, porque as pessoas não gostam de trabalhar, elas não querem fazer nada. E se tu não quer fazer nada, tua vida não vai te trazer nada, cara. Profissionalmente não vai acontecer. Tu tem que querer, cara. Se tu me ligar agora, ó, escuta o que eu tô te dizendo, mas pegar esse telefone, acabou o podcast, tu vai mandar uma mensagem pra mim. Bruno, tem um projeto tal, quer participar? Quero, não quero nem saber o que é, cara. Quero, ponto, vou participar, vou fazer. Se tu vai conseguir me pagar, não sei, mas que eu vou. Bah, vou ver. Bah, não sei. Bah, não... Meu, eu não era de falar do meu, né? Porque eu tô um pouco emocionado aqui. Escuta o que eu vou te dizer com muita sinceridade. Para com essa frescura. Vamos trabalhar, cara. Trabalha e estuda. Trabalha e estuda. Tem que ter espírito de serviço. Senão não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer, cara. Assim, ó. Hoje existe uma cultura anti-trabalho. Sempre se existiu, né? Não vou remontar historicamente de onde ela veio. Mas tu não pode participar dessa cultura. Tu tem que sair disso, cara. Tu tem que sair disso. Esquece, é trabalho. Tu tem que fazer as pazes com o trabalho. Tem que trabalhar, cara. Então, de novo, se tu me liga agora, Bruno, quer participar? Quero, cara. Vocês não têm ideia a quantidade de projeto que eu toco em paralelo, cara. Mas tem que ter espírito de serviço. Eu tinha um monte de coisa pra fazer, meu irmão... Bah, vou montar um telhado, ele nem me chamou, eu já me ofereci. Vamos aí montar esse telhado. Dane-se, cara. Vamos fazer. Eu desenvolvi a minha terceira fonte de renda trabalhando praticamente de graça. Bah, tem um negócio, cara, eu te ajudo, vamos desenvolver, eu quero fazer, vamos fazer. E foi assim, cara. Escuta o que eu vou falar pra você, espírito de serviço é assumir frentes que tu não ganha nada pra isso, cara. Pelo aprendizado, pelo prazer de fazer, de trabalhar. Eu assumi um projeto, uns 3 anos atrás, monstruoso, muito grande, sendo que não era minha responsabilidade. Não era minha responsabilidade. Era a responsabilidade de outra pessoa. Eu assumi porque eu queria fazer. Eu não ganhei nada mais que isso. A única coisa que eu ganhei, em primeiro lugar, né, diretamente, foi estresse, ansiedade, cabelo branco, me incomodei pra caramba. Mas foi esse trabalho que possibilitou o desenvolvimento da minha terceira fonte de renda. Porque lá eu conheci pessoas, e conhecendo pessoas, isso se abriu oportunidades, essas pessoas viram eu trabalhando, viram o meu espírito de serviço, que eu trazia trabalho para casa, eu atualizava a parada 8, 9, 10 horas da noite, etc. Alguém tá vendo, cara. Sempre tem alguém vendo. Então, espírito de serviço é isso. Não vou me aprofundar muito nisso, mas tem que querer trabalhar, cara. Se não querer trabalhar, não adianta nada. Vai estudar, e tu não vai conseguir colocar nada em prática. Bom, agora vamos pensar nas possibilidades de estudo. Bom, existe uma questão que as pessoas têm uma dificuldade de conseguir entender o que tu pode estudar.
fora do estudo formal, tá? Tá, legal. Então, eu vou explicar para vocês isso, que é a minha filosofia. Estudo depois do trabalho envolve, em primeiro lugar, formação. Então o fundamento é a formação. Tu tem que ter formação. Não adianta, o mercado quer formação, o mercado exige formação e tu tem que dar o que o mercado quer. Então, formação. Segundo, estudos conceituais. Estudos conceituais. Conceito disso, conceito daquilo, conceito de gestão, conceito de gerenciamento, conceito de manutenção preventiva, conceito de manutenção corretiva, conceito. O conceito é o significado das coisas. Tudo tem conceito. Então tu tem que fazer um estudo conceitual, senão tu não entende nada. Entendam o que é um estudo, para explicar um pouco isso. Tu pode saber calcular, fazer um cálculo de integral, fazer um cálculo integral e não saber o conceito de integral. Quando tu não sabe o conceito, tu não consegue aplicar na realidade. Tu sabe, mas sabe descorrelacionado da realidade. Então, para mim, estudos conceituais são estudos que relacionam a teoria com a prática. Bom, do que a gente está falando? Quando tu sabe do que a gente está falando, tu tem um domínio conceitual daquilo. Então, segundo, estudos conceituais. Terceiro, funções. Dentro de uma empresa, dentro do sistema de trabalho maior, né, da indústria, ou de qualquer lugar, existem funções. Função de planejador, função de supervisor, função de programador, função de coordenador, função de aprovisionador. Essas funções geralmente resumem alguns processos. Então, você pode estudar funções. Funções. O que essas funções fazem, etc. Como fazem, como funciona, etc. O estudo conceitual, para mim, ele é mais importante. Eu vou fazer um estudo. Eu li um livro uma vez de PCP, né? Mas, cara, o conhecimento que eu ganhei em PCP foi absurdo, tudo conceitual. Tinha algumas funções ali, tinha algumas questões de ferramenta, atividades, mas a grande maioria era conceitual. Tu tem que entender os conceitos. Legal. Depois, funções. Então, função é geralmente um cargo. Geralmente é isso. Mas o cargo, vamos lá, ele abarca um conjunto de atividades. E aí a gente entra no quarto tipo de estudo, atividades. Então, estudar como fazer algumas coisas, como planejar, como programar, como supervisionar, como se comunicar, como falar em público, como isso, como aquilo, como planejar um projeto, como gerenciar um projeto, como isso, como aquilo lá, como alinhar um redutor, como alinhar um acoplamento hidráulico, como desmontar um não sei o quê, como isso. Atividade. Toda função é um conjunto de atividades. Tu pode estudar isso também. Por último, você pode estudar a operação de ferramentas. Ferramentas sempre são meios. Exemplo de ferramentas: Excel, PowerPoint, Word, MS Project, SAP PM, SAP MM, Sigma, programas de manutenção, como utilizar essas ferramentas. Porque, Bruno, mas aí eu sei utilizar o SAP, mas se tu não sabe planejar, tu vai utilizar o SAP para quê? Tu tá entendendo? Tá entendendo? Então, dominar a função, dominar as atividades é primeiro passo e mais importante que dominar a ferramenta. Porque se eu não sei o que pregar, se eu não sei como pregar, que adianta eu aprender a martelar? Não adianta nada. Se eu não sei onde meter o prego, o que adianta? Tá entendendo onde eu estou querendo chegar? Então isso é extremamente importante. A gente não pode confundir as coisas. Existe uma ordem de estudo, existe uma ordem, desculpa, não é uma ordem, existe uma hierarquia de estudo, né? Tudo é importante, mas não inverte a ordem e não bloqueia. Vem comigo aqui. Então, o que eu falei? Formação. Então, tu pode estudar o que é, Bruno? Estudo depois do trabalho. O que é isso? Buscar uma formação, estudar conceitos, estudar funções, estudar atividades.
aprender ferramentas. Isso é o desenvolvimento de habilidades. Mas não é só habilidades, é conhecimento de fato mesmo, né? E o que fecha tudo isso? O que integra tudo isso? É tu conseguir correlacionar tudo que tu aprende na teoria na prática. Correlacionar com a tua realidade de trabalho, com as tuas atividades. É conseguir que aquilo que tu aprendeu teoricamente melhore a tua execução prática. Então, quando eu leio um livro, né, de oratória, eu já fiz um curso de comunicação, eu leio livros de oratória, etc., eu tenho que melhorar quando eu vou falar, cara. Entendeu? É para isso que eu estou estudando isso. Então, falar em público é uma atividade. Mas falar bem em público é uma habilidade. Mas tu tem que estudar a atividade primeiro. Como que faz? Como que faz isso? O que que faz? O que que não faz? Por que que não faz? Tu tem que estudar isso. Então, não tem desculpa, né? Depois de tudo isso aqui que eu estou falando, que barulheiras caminhando. Por que eu estou falando tudo isso? Para te dar um norte de estudo. A gente abriu um clube do livro, estudos conceituais, estudos de atividade, estudos de função, distribuído nesses livros, né? Aprende demais com o livro. Aprende demais. 60% do Bruno é livro. 20% é formação. 30% é formação. E 10% é outras coisas, é a realidade, etc. Mas, cara, sim, livro pra mim, sem livro não era ninguém. Sem livro não ia saber nada. Então, os estudos, da forma que eu estou dizendo aqui, expandem as tuas possibilidades. Eu não conseguiria, juro por Deus, eu não conseguiria fazer isso que eu estou fazendo agora se eu não estudasse há muito tempo. Eu não conseguiria falar aqui. Eu não teria o que falar. A diferença de um engenheiro responsável pelo projeto e execução de uma ponte é que ele sabe fazer isso. Tu e eu não sabemos. Quando vê, tu é engenheiro, sabe, né? Mas é por isso que ele é responsável por aquilo lá e por isso que ele ganha o que ele ganha. Então a diferença, entendam, por favor, a diferença está entre saber e não saber. É aí que mora a diferença. Tu tem que ser o cara que sabe. Tu tem que ser o cara que faz. Vejam que eu juntei as duas coisas, sabe e faz. Sabe, estuda, faz, trabalha. Sabe, estuda, faz, espírito de serviço. Sabe, espírito de aprendiz. Faz, trabalha. Aprende e faz, aprende e faz. Roda isso a tua vida inteira. Duvido, meu amigo, que tu não vai ficar muito bem de vida. Duvido que tu não vai se tornar uma pessoa muito importante dentro da tua empresa. Duvido que tu não vai se tornar uma pessoa, talvez, muito importante na tua área. Você acha mesmo que eu nasci sabendo escrever artigo? Cara, 10 anos atrás eu não sabia nem escrever, cara. Eu saí do ensino médio e não sabia nem escrever. A minha caligrafia era ridícula. Ela melhorou muito no curso técnico e no Senai. Aí, no Senai tinha escrita técnica, né? Pra te ver, né, cara? Que coisa legal aquilo. Então não, cara. Não. Daqui a 5 anos, se tu me acompanhar, daqui a 5 anos eu vou estar fazendo coisas muito melhores e maiores do que eu faço hoje. Por quê? Porque eu estou trabalhando, estudando constantemente. O que traz crescimento pessoal, profissional e qualquer coisa. Humano é o estudo depois do trabalho. E é o trabalho. Não tem outra coisa. Não tem. E mas tem. Então me fala aí que eu não sei. Estudo depois do trabalho. Estudo depois do trabalho. Então existem essas possibilidades de estudo. Podem existir mais, mas eu acho que eu resumi dentro dessas aqui. Expandir talvez aí o campo de visão de vocês, para vocês conseguirem enxergar que vocês podem melhorar. E se vocês melhorarem, alguém vai ver.
Você vai ganhando autonomia profissional a partir do momento que você vai ganhando uma personalidade e uma independência profissional. Independência profissional é você conseguir, ou melhor, tranquilidade. Independência e tranquilidade profissional é você conseguir direcionar o destino da sua carreira. Não é emprego, não tem nada a ver com emprego. É trabalho. Você só tem emprego porque você trabalha. Não é emprego, esquece emprego. Não é emprego. Não foca no emprego. Ah, acabou minhas 8 horas, não vou fazer mais nada. Dane-se 8 horas, cara. É 10, 11, 12 horas, estuda, trabalha, faz. Tu não tem nada melhor pra fazer. As únicas coisas melhores que tu tem que fazer, além disso, vou te dizer agora o que é. Cuidar da tua família, cuidar da tua saúde. Acabou. Depois é estudo e trabalho. Ah, mas eu tenho que descansar, eu tenho que me divertir. Descansa menos, te diverte menos. Estuda, trabalha, cuida da família, cuida da saúde. É isso que tu tem que fazer. Não tem outra coisa pra te fazer. Não tem mais nada. Vai ficar o quê? A vida inteira mexendo no telefone? Vai ficar nesse negócio aí, vegetando no mundo? Ah, vou ficar te divertindo. Ah, estou me divertindo, vou me divertir, vou descansar. Cara, trabalha. Espírito de serviço. Vamos lá. É isso, cara. Tem que fazer, não pode ficar enrolando. Mas tu tem que saber fazer, tu tem que estudar. Mas não adianta só saber, tu tem que fazer, tu tem que trabalhar. Então estuda e trabalha. Esse é o recado. Então, tá aí várias coisas que vocês podem estudar. Vou fazer aqui um review. Formação, conceito, funções, atividades e ferramentas. São 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de estudo que qualquer um pode começar ontem. E se tu não começou, já era para ter começado ontem. Eu tenho 117 vídeos no YouTube. Eu tenho uma caixa aberta de perguntas que tu pode perguntar o que tu quiser. Eu sempre vou te responder. Pode mandar aqui no Spotify, pode mandar no meu particular, não importa. Tem meu e-mail, tem meu contato. Se tu precisar de ajuda, me pede ajuda. Eu tenho espírito de serviço, se tiver que fazer, eu faço, cara. De graça até. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Estuda e trabalha. Descansa menos, dorme menos. Trabalha mais. Te dedica mais. Vai dar. Mas tem que trabalhar, né? Um monte de coisa de graça na internet, livro. Tem um clube do livro. Tá lá. De graça. Entra lá. Pega o livro. Lê o livro. Faz outra coisa. Faz alguma coisa. Pelo amor de Deus. Eu só sou o que sou e você o que eu vou ser porque eu tô fazendo alguma coisa, pessoal. E para ser alguém na vida, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não nasce alguém na vida. Para a gente se tornar uma pessoa relevante para nossa família, para nossa função, para o nosso trabalho, para nossa empresa, para nossa área, para nossa profissão, a gente tem que fazer alguma coisa. E essas coisas são estudar e trabalhar. Nunca se esqueça disso. O que traz crescimento profissional é o estudo depois do trabalho.